Bom dia a todos, né? Uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido para adorar a Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, né? Apesar de nós, né, sermos tão assim falhos, né? Mas o Senhor tem feito algo maravilhoso em nossas vidas, transformando as nossas vidas, né? Realmente, Deus é soberano. Deus tem trabalhado conosco desde pequenos. E o que Ele mais quer da nossa vida é que nós andemos com Ele e cumpramos a vontade dEle, que é o melhor para nossas vidas, não é? E graças a Deus estamos reunidos aqui, né? Cada um com suas lutas, suas alegrias, e a gente querendo que o Senhor realize algo nas nossas vidas, no nosso meio, na nossa família, né? Ao redor de nós, através de nós e através de nós também, né? Mas Deus é soberano para cumprir todas as suas promessas. Vamos então adorar a Deus com essa música. Nosso Deus é soberano.
né? Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, né? Não tenha sobre ti nenhum, qualquer que seja o cuidado, né? Cada coisa Ele cuida, Ele é maravilhoso. Todas as batalhas, todas as situações, o Senhor tem um propósito para mudar, transformar as nossas vidas, né? Todos nós temos muitos desafios, né? Todos nós temos nossos trabalhos, cuidados, preocupações, né? Mas devemos, como a música diz, devemos confiar tudo ao Senhor. Deus tem um propósito, né? Para cada coisa que acontece em nossas vidas, né? Então, e Ele dá o escape. Ele não dá provação maior do que a gente possa suportar. Ele mesmo vai dar um escape para nós, né? E nós agradecemos, né? Sempre a presença do pastor Cleston conosco. Infelizmente a Selma não pôde estar, né? Hoje também, porque tem um compromisso, mas agradecemos porque o pastor Cleston está aqui, veio de São José e realmente tem dedicado o seu ministério. Nós agradecemos pela sua presença constante aqui na nossa igreja, né? E queremos que o Senhor abençoe a sua palavra, né? Queremos pedir para que Deus possa estar usando, né, esse momento, né, para que Deus fale ao coração de cada um de nós, né? Okay?
Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. O que darei eu ao Senhor? Está lá no Salmo 116, do versículo 12 ao 14, diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Senhor, fala mais uma vez ao nosso coração pela tua palavra que foi lida. Nós oramos ao Pai no nome de Jesus. Amém. Amém. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Será que em nossa época nós estamos desaprendendo a bênção da gratidão? Será que estamos tomando a forma do caminhar em nossos dias, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde a insatisfação é generalizada, porque tudo aquilo que a pessoa possui, ela está sempre insatisfeita. Se ela tem um carro, ela tem que ter dois. Se ela tem uma coisa, tem que ter mais. E tudo aquilo que recebe, muitas vezes a gente deve ver também em muitos filhos que não agradecem aos pais por aquilo que ele tem feito e realizado. Então, tem muitos que estão pegando esta forma, do mundo, e é uma exortação que a gente não deve conformar com o curso desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente se dá pela palavra de Deus. E aí nós vamos ver que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes também nós somos ingratos, pois queixamos de muitas coisas sem fundamento, só reclamando. E eu encontrei uma vez uma pessoa que, toda vez que eu encontrava com ela pela manhã, eu ia levar as crianças na escola, ele estava reclamando. Eu falei: mas logo cedo você não tem nenhum motivo de gratidão por mais um dia de vida, pelo ar que você está respirando, porque aqui você pode trabalhar? Então, amados irmãos, muitas vezes nós começamos a ser queixosos onde não tem fundamento. Há uma ilustração, não sei se você já leu a história de Robinson Crusoe, o náufrago. A primeira coisa que Crusoe fez quando se viu em uma ilha deserta foi criar uma lista. E um lado da lista ele escreveu todos os seus problemas. E do outro lado da lista ele escreveu todas as suas bênçãos. De um lado ele escreveu: eu não tenho roupa algum. Mas do outro lado ele escreveu: mas o tempo está quente, eu não preciso de tanta roupa. No primeiro lado ele escreveu: todos os mantimentos foram perdidos. Do outro lado ele escreveu: mas existem muitas frutas frescas e água na ilha. E assim ele foi preenchendo a lista em ambos os lados. Moral: ao preencher suas listas, Crusoe descobriu que para cada aspecto negativo de sua situação havia um outro positivo pela qual ele deveria ser grato. É possível que nós sintamos em uma ilha de desespero, mas talvez seja o momento de criar também a nossa lista de bênçãos. Vamos agradecer a Deus pelos muitos benefícios que nós temos recebido. O que é gratidão? O dicionário diz que gratidão é um ato de reconhecimento. Você se reconhece de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Lá em Lucas capítulo 17, do versículo 12 ao 19, vieram ao encontro de Jesus 10 leprosos.
Vocês sabem que a lepra era uma doença amaldiçoada naqueles dias. Um leproso, ele era excluído do convívio familiar, social, do convívio com as pessoas. Eles eram expulsos da cidade e passavam a morar em lugares isolados das pessoas sadias. E lá vinham aqueles 10 leprosos ao encontro de Jesus. E alguns entre eles gritavam: Mestre, compadece-te de nós. Mestre, compadece-te de nós. E o grito daqueles doentes externavam o desespero e a dor da vida que tinham. E os gritos, eles imploravam para que o Mestre, Jesus, tivesse compaixão daquelas condições que eles estavam vivenciando. Jesus lhe dá apenas uma palavra: vão até os sacerdotes e mostrai-vos a ele. E quando os leprosos iniciaram a viagem até o lugar onde estavam os sacerdotes, um grande milagre aconteceu. Eles foram curados. Todos foram curados. Mas é interessante que, mesmo estando diante do lugar onde Cristo estava, um daqueles leprosos resolveu voltar ao encontro de Jesus para expressar gratidão e adorar a Jesus. Daqueles 10 leprosos, apenas um volta para reconhecer o benefício que havia recebido. Jesus então pergunta pelos 9, aquele que voltou: onde estão os 9? Os outros souberam receber, mas não souberam agradecer. Tem gente assim, e tem gente que é assim, só sabe receber. Eu quero, mas o importante é saber também agradecer, ser grato, ter um coração grato. E Jesus elogiou a atitude daquele que soube voltar para agradecer e para o adorar. Mas também lá em Lucas, também há uma outra, Lucas capítulo 7, versículo 36, Jesus ele estava na casa de um fariseu chamado Simão, e entra ali uma pecadora, e fez algo que chama a atenção de todos. O que ela fez? Ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, e os enxugava com seus cabelos, e o ungia com um perfume caríssimo, que provavelmente ela tinha comprado com todos os seus poucos recursos financeiros. Naquela sala, muitos reprovavam essa atitude. O que motiva um leproso a voltar e uma pecadora a gastar todo o seu dinheiro com um perfume caro? O que esses dois tinham em comum? Um coração profundamente grato. Gratidão, reconhecimento dos benefícios recebidos pelo Senhor. Eles tinham consciência de que haviam recebido bênçãos de Deus. E eles também não se esqueceram do passado, da lama, no lamaçal de pecado onde eles estavam, e do ato de misericórdia que receberam do Filho de Deus. E a gratidão que fez aquele leproso fazer uma longa viagem de volta para encontrar Jesus e adorá-lo. É a gratidão que faz uma pecadora se mostrar aos pés de Jesus e lavá-los com suas lágrimas, secá-los com seus cabelos e ungí-lo com o mais caro perfume. Gratidão. Amados, a gratidão nos leva a ofertar algo que tem realmente valor. O Salmo 116 que lemos deve ser interpretado em relação à saída do povo do Egito, liberto da escravidão. E aqui, esse texto parece um canto pessoal do qual uma pessoa cristã, lembrada pela Páscoa da sua própria servidão e livramento, fala disso com gratidão e louva ao Senhor. Diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar para o Senhor? É uma coisa muito pessoal. O que eu vou dar?
Então essa pessoa ela questiona: o que eu vou dar ao Senhor? Porque eu tenho recebido tantas bênçãos. E aqui a primeira coisa é uma soma aritmética. Todos os benefícios. Mas também há um cálculo de dívida. Como eu posso retribuir? O que eu posso fazer? E aqui há um problema para a solução pessoal. O que farei eu? O que eu devo fazer? E a resposta, ela fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação está tudo envolvido com aquele que paga o preço de seguir a Cristo. O preço do discipulado, o preço da santificação, né? Ser santo porque eu sou santo. Nós temos que abrir mão de muita coisa que muitas vezes nós queremos, mas que está fazendo mal para a gente, está nos distanciando de Deus. Então o caso de salvação é um compromisso sério com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de ser santo como nosso Deus é santo, santificação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Qual que é a sua resposta? Qual que é a minha resposta? Qual que é a nossa resposta? O que farei eu por todos os benefícios que Deus tem feito por mim? Amados, o apóstolo Paulo também escreve lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. Se nós formos examinar melhor o que significa a palavra tudo, Paulo está dizendo aqui que em toda circunstância, seja elas boas ou não, seja elas prazerosas ou não, nós precisamos aprender a dar graças a Deus, ter um coração grato, porque Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar, a palavra ainda não chegou dos nossos lábios, Ele conhece tudo, Ele conhece a minha vida, Ele, antes de eu ter nascido, Deus já tinha planejado isso, antes de você ter nascido, desde a eternidade, Deus já pensou em você, então Deus cuida todas as coisas. Precisamos aprender a dar graça. E Paulo nos ensina, ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, é um aprendizado. Nós temos que estar aos pés do Senhor para buscar força, porque ficar contente em toda e qualquer situação, muitas vezes a situação não é boa, como ele disse. Eu sei estar humilhado, ninguém gosta de ser humilhado, né? Como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se você não estiver sendo fortalecido pelo Senhor, você vai ser alguém que vai ter um coração não grato. Não vai reconhecer que Deus está por todas as situações. Tem uma coisa que eu aprendi, que acontece alguma coisa que a gente não gosta, aí a gente pergunta: como eu vou reagir àquilo que Deus já sabia que ia acontecer comigo? Será que eu vou reagir de uma maneira bíblica, não humana? Deus já sabia que ia acontecer. Como que eu vou reagir? E por isso que eu tenho que estar sendo fortalecido pela força do seu poder, tanto eu como os amados irmãos. Esse é o nosso desafio, meu irmão: dar graça por tudo. Lembre-se que sempre há algo bom para compensar uma situação difícil em nossa vida, como nós lemos lá a ilustração de Robson Cruzeiro. Faz uma lista, você já fez uma lista de ver quantas bênçãos, e dizem quantas são recebidas da divina mão a um hino, e a gente vai ver quantas bênçãos. Só o fato de eu estar aqui, que você está me ouvindo, que você está na igreja, é bênção do Senhor.
Você já reparou que a gente dá graça pelo ar que a gente respira? Vamos fazer uma experiência aqui, vamos ficar 2 minutos sem respirar? Você consegue? 3 minutos? Então a gente faz automaticamente, isso é vida, é fôlego de vida, né? Temos que dar graça por tudo, né? Concluindo, eu gostaria de falar para vocês a respeito de uma parábola do casulo e da borboleta. Ilustra muitas vezes alguma coisa difícil que a gente está passando e alguém ou mesmo a gente tenta fazer alguma coisa que não vai nos ajudar. Ilustra muito bem o sentimento de gratidão. Olha, conta-se que um dia uma pequena abertura apareceu no casulo. Eu falo do casulo porque na minha época, quando eu estudava, principalmente a matéria de ciência, eu fiz a gente fazia várias experiências, né? Pegava aquela lagarta e colocava, dava folhinha para ela e ela virava um casulo, depois ela saía do casulo e virava uma linda borboleta ou mariposa, né? Eu fiz essa experiência do casulo. Mas o homem, ele assentou, só observou a borboleta por várias horas, enquanto ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquela pequena abertura do casulo. Em dado momento, este homem teve a impressão de que a borboleta havia parado de fazer qualquer esforço. Ela parou. Falou, nossa, agora eu acho que não vai mais para frente. Então parecia que ela tinha ido mais longe do que podia e não conseguiria ir mais além. Ficou parada. Então aquele homem decidiu ajudá-la. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, porém o seu corpo estava murcho e pequeno, e as suas asas estavam amassadas. O homem continuou a observá-la, esperando que em qualquer momento as asas dela se abrissem e ela pudesse voar, mas isso nunca aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. O que aquele homem não sabia, amados irmãos e irmãs, era que o casulo apertado e o esforço necessário para passar através daquela abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar e assim que saísse do casulo. Uma aplicação. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. As dificuldades, a disciplina, as coisas difíceis. E a Bíblia nos ensina muito a respeito disso. Se estiver difícil passar pela abertura do casulo, amados, tenha paciência. Tenha paciência. Deus está trabalhando. Não permita que estranhos, na intenção de ajudá-lo, terminem cortando o restante do casulo. Nós temos que ter discernimento nisso. Muitas vezes pessoas com boa vontade, muitas vezes dão um conselho péssimo. Eu já vi muito disso aí a respeito de casamento. Mesmo dentro da igreja aconselhando uma separação. E a hora que eu fiquei sabendo, eu falei, mas por quê? Por quê? É a solução? O que a Bíblia diz? E conversando com aquele casal que era novos na vida conjugal, se relatou e está até hoje uma bênção. Então não permita alguém que venha te dar conselho que não for da Bíblia, que vai cortar o casulo e você vai ficar rastejando, vai ficar marcado. Não permita. Precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as dificuldades, porque cada dificuldade tem um propósito nas nossas vidas. Deus está me amadurecendo. Quando eu penso nisso, eu penso quando eu fui para o seminário.
Eu poderia ter ido antes para o seminário, mas Deus me provou em algumas áreas. Eu falei, mas Senhor, eu quero estudar, quero ir para o seminário. E depois, quando eu estava no seminário, que é um deserto, amados, eu percebi que se eu não tivesse passado por aquelas provas, eu não teria ficado no seminário. Eu não ia aguentar. Quase que eu desisto. Então Deus sabe que Deus está preparando vocês. Eu sou consolo porque eu fui consolado. Eu vou abraçar alguém porque já fui abraçado. Então, amados irmãos, se você estiver passando por alguma dificuldade, espere no Senhor. Tenha paciência, que você vai voar como uma borboleta, vai rastejar. E a Bíblia é muito clara nisso. Nós que amamos o Senhor, está lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus de fato, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, todas as coisas vão cooperar. E fala, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Deus que me chama para um propósito maior. Todas as coisas vão contribuir. E o texto que nós lemos fala que a gente passa dando graças a Deus, reconhecendo a ação de Deus, a intervenção de Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós só vamos entender isso se buscarmos força no trono da graça. Tudo eu vou poder naquele que me fortalece. Amados, o que darei ao Senhor? O que você vai dar ao Senhor? Vamos tomar o cálice da salvação. Viver como filhos, viver como pessoas transformadas, redimidas pelo precioso sangue do Cordeiro e firmar aquele pacto de fidelidade, de santificação até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Luiz. Obrigado, Sr. Cleston. Realmente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, né? É maravilhoso, né? Então, não tem desperdício para Deus, né? Não é? Então, se a gente está passando pelo que a gente está passando, Deus tem um propósito maravilhoso, né? E meu pai sempre dizia, né? Meu pai é um japonês. Eu falava assim, poxa, a vida é dura, né, pai? Ele falou assim, depois vem bom. Meu pai quis dizer que a gente tem dificuldades, pois Deus está preparando coisas boas para nós, né? Através das dificuldades, assim como aquela borboleta que tem que sofrer para sair do casulo, né? E aí o fluido, né, do corpo vai para as asas e fortalece as asas para poder voar. E a gente também, né? A gente cada coisa que acontece na nossa vida, né? As coisas boas, as lutas, tudo isso nos prepara para sermos cada vez melhores, para voarmos mais alto. As dificuldades fazem com que a gente possa voar mais alto, que nem as águias, né? Então, é maravilhoso a gente poder viver a vida cristã, né? Como minha mãe disse ontem, né? Seja normal. Seja normal e agradeça a Deus. Confia em Deus que tudo vai dar certo. Ela sempre fala, confia em Deus que Deus vai te abençoar. Então vamos cantar essa música. Então, te agradeço. Vamos agradecer então, né, a Deus por tudo que Ele tem. Nosso Pai perfeito,
Meu pai terrestre não era perfeito, né? Era meu amigão, transformou em meu melhor amigo. Mas nosso Pai Celestial é Pai perfeito. Vamos agradecer a Ele, porque Ele providencia tudo para nós. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua proteção. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos da lama do pecado para nos transportar para esse caminho da luz, da pureza, da santidade. Obrigado porque o Senhor, que é Deus Santo, que habita em nossos corações. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, Espírito Santo, que habita em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por essa transformação de lagarto para borboleta. Obrigado que o Senhor transformou de filho das trevas para filho da luz. Obrigado mesmo por esse privilégio que temos de sermos teus filhos amados através de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos agradecer por tantas e tantas experiências que passamos, tanto boas como nas dificuldades ruins, mas que o Senhor tem transformado tudo isso em bênçãos. Obrigado porque todas as bênçãos celestiais são nos dadas através de Jesus Cristo. Obrigado por essa mensagem. Oramos agradecidos. Abençoa a vida do pastor Glaston, Selma, sua família, Senhor, e abençoa a nossa igreja. Continua abençoando a cada um que está presente aqui. Nós agradecemos. Também esteja abençoando aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo também. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a última música e receber essa bênção pastor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre.
Amém. Amém.